elevamos louvor. Oh, vem, 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 venha a igreja comigo, louvar e adorar ao Senhor. Oh, quão bom é estarmos unidos pelos laços fraternos do amor. Privilégio maior não existe que estarmos com nosso bom Deus, escutar seus amáveis conselhos, receber ricas bênçãos dos céus. Oh, vem, 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 venha a igreja comigo, louvar e adorar ao Senhor. Oh, quão bom é estarmos unidos pelos laços fraternos do amor. Sempre aguardo ansioso a chegada do dia do Deus Criador. Nesse dia minha alma contente rende graças e ações de louvor. Oh, vem, 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 venha a igreja comigo, louvar e adorar ao Senhor. Oh, quão bom é estarmos unidos pelos laços fraternos do amor. Ok, irmãos, nós estamos prosseguindo aqui a nossa programação. Que Deus nos ajude a manter essa convicção de que realmente estamos unidos nos laços fraternos do amor, servindo ao nosso maravilhoso Deus. Quero convidar o pastor Anderson para a oração, por gentileza, pastor. Oremos. Grande Senhor Deus, é um privilégio nos encontrarmos diante do Senhor e chamá-lo de Pai. Nosso Pai querido, que se manifesta de maneira graciosa a fim de nos amparar, de nos aquecer e de nos conduzir a caminhos de vitórias. Esta será, sem dúvida alguma, uma tarde marcante em nossa experiência de vida, onde o Senhor haverá de nos inundar com a beleza da Tua palavra. Rogo encarecidamente que o Espírito Santo do Senhor esteja a mover cada mensageiro, desde agora o pastor Rodrigo Silva e os demais palestrantes, que a figura humana neste momento se veja escondida em Cristo Jesus. Que o Senhor ampare cada líder, cada irmão, cada pessoa que tem participado nesse tempo presente ou participará em um momento futuro, mas que esta palavra jamais volte vazia ao nosso coração. Que esta tarde seja a tarde do nosso Pentecostes, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Bem, irmãos, nós estamos começando, já vamos começar com um conteúdo muito especial, tendo a participação do Dr. Rodrigo Silva. Dr. Rodrigo Silva, ele tem formação em teologia por nossa Faculdade Adventista aqui da Bahia. Também ele fez mestrado e doutorado em teologia em duas universidades diferentes. A Universidade Católica aqui no Brasil, em Minas Gerais, foi seu primeiro doutorado, e mais recentemente fez o seu segundo doutorado pela Andrews University. Pastor Rodrigo, Dr. Rodrigo é um homem de Deus, tem sido uma bênção, tem sido usado por Deus em diferentes momentos. Certamente a maioria de vocês o conhece através da TV Novo Tempo, do programa Evidências, mas desta vez ele está conosco nesta tarde para apresentar um tema de grande relevância para esse momento, irmão, de pandemia, e diante de toda a expectativa que nós temos do retorno de todos às nossas igrejas, que uma questão de tempo, todas estarão reabertas com a bênção de Deus. Doutor Rodrigo, que bom tê-lo conosco, que nesta tarde Deus o use de maneira muito especial. Antes da sua fala, doutor, eu quero dizer aos irmãos que todos têm a oportunidade de fazer alguma pergunta. Provavelmente a gente não terá tempo para expor as perguntas para o doutor Rodrigo, mas as perguntas serão trazidas para o pastor Valdiael. Os pastores estão bem orientados, então você que é ancião,
ligue ou passe a mensagem para o seu pastor com a pergunta e o pastor vai passar para o pastor Valdiael. Desta forma, fica mais fácil a logística, a fim de que a gente selecione as perguntas e apresente em tempo hábil. Tá bom? Amigo, é contigo agora. Ô, pastor Zé Wilson, eu agradeço muito, em nome de Jesus, a oportunidade de estar nesse sábado aqui com os irmãos. Nunca pude imaginar, acho que nenhum de nós, no passado, que ia haver assim, um concílio de líderes, de pastores, de irmãos, cultos assim dessa forma, né? São desafios dos novos tempos, que, só para também deixar claro, o pastor Zé Wilson foi meu contemporâneo do IAN, agora é Fádiba, né? Não pode falar IAN mais. Os saudosistas ainda falam IAN. Mas é um prazer estar de volta aqui com os irmãos. Eu só vou pedir uma gentileza para me colocarem como host, que eu vou partilhar minha tela aqui. Pastor Rodrigo, o senhor está com o senhor pode compartilhar a tela já. Ah, já estou, né? Então tá bom, deixa-me só colocar aqui, só um minutinho. Então vamos aqui, eu vou partilhar aqui a minha tela. Pronto, tá tudo ok? O pessoal está conseguindo ver em tamanho ok? Opa, peraí, só colocar aqui, tela cheia. Muito bem, irmãos, esse assunto que eu combinei com o pastor José Wilson de apresentar aqui para todos vocês, já é a terceira ou quarta vez que eu estou apresentando esse assunto esse ano. E pode ser que ele esteja gravado em alguma plataforma aí, então peço licença àqueles que já assistiram para vê-lo de novo, mas é um assunto muito relevante para essa conjuntura que nós estamos vivendo. Há desafios muito grandes que a igreja tem em relação à volta agora, quando as igrejas começarem a abrir, algumas de fato já estão se abrindo. E o que vocês vão ver aqui é um rascunho de um livro que eu já comecei a escrever. Ainda estou escrevendo esse livro. Ele está rascunhando ainda. Então, esse PowerPoint que vocês vão ver aqui, essa apresentação, é um resumo dessa minha preocupação a respeito da igreja. Não se trata de uma voz oficial da igreja. São os meus pensamentos, é claro, em harmonia, em sintonia com a teologia adventista. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que tomar o cuidado de dizer que não é nenhum documento da Divisão Sul-Americana, Conferência Geral, não. São as minhas ideias baseadas na teologia adventista. É lógico que antes de publicar esse material em forma de livro, eu vou compartilhar com vários colegas, administradores, teólogos, para que possam dar a sua opinião também. Enfim, do que se trata esse assunto que eu quero tratar da igreja ou da eclesiologia? Para que os irmãos saibam, quando a gente faz faculdade de teologia, existem alguns termos técnicos que você dão para diversas áreas do saber teológico. Por exemplo, a salvação, uma palavra salvação em grego é soterion, então a gente fala soteriologia. Tanto é que quem nasce em Salvador é soteropolitano, né? Soteriologia, a doutrina da salvação. Quando vamos falar da doutrina de Cristo, cristologia. Doutrina de Cristo não significa doutrina que pertence a Jesus, mas quem Jesus foi de fato? Será que ele era humano? Será que ele era divino? Como a natureza divina e humana se comportavam dentro da pessoa de Cristo? São perguntas que concernem a cristologia. E assim por diante, há vários outros temas que nós dividimos na teologia em capítulos, em verbetes separados para facilitar a compreensão do plano maior. E dentre esses verbetes, a doutrina da igreja, isto é, qual o papel da igreja na vida do crente, qual a função da igreja remanescente, igreja universal, povo de Deus, etc., fazem parte de uma temática chamada eclesiologia. Aqui que começam as minhas primeiras preocupações. Eu não vejo muito sistematizado na teologia adventista qual é a nossa ideia de igreja, a nossa teologia. Quando eu digo não vejo sistematizado, não estou dizendo que a igreja não tenha uma posição sobre o que é o organismo chamado igreja. Mas é que, às vezes, esta ideia está meio espalhada em capítulos e livros separados, mas nós não temos, assim, de maneira sistemática, o que é a igreja. E vocês sabem que, muitas vezes, a sistematização de algumas doutrinas, de alguns pensamentos, de algumas posições do adventismo, se dão em meio a uma crise que acontece. Deus não deseja as crises, mas uma vez que elas ocorrem, é uma oportunidade da igreja sistematizar uma resposta. Por exemplo, por muito tempo houve quase uma negligência
não tendo outra palavra melhor para colocar no lugar, de publicações adventistas sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós quase não falávamos sobre isso. Publicações sobre a Trindade, nós quase não falávamos sobre isso. A nossa defesa era mais sobre o sábado, o santuário, o papel da lei de Deus, os sinais da volta de Jesus. Porém, quando houve todo esse questionamento, a doutrina da Trindade, a pessoa do Espírito Santo, foi a oportunidade da igreja produzir material nesse sentido. Não é que nós não acreditávamos antes na pessoa do Espírito Santo, só que o assunto estava por demais separado, e a crise acabou fazendo com que a igreja sistematizasse uma resposta. Agora, eu estou fazendo um paralelo e vendo que esta época em que estamos vivendo, de crise, é uma oportunidade de sistematizarmos o que nós entendemos por igreja. Tá certo? Por exemplo, na faculdade de teologia não há uma cadeira de eclesiologia. Talvez deveria haver. Porque há muitas pessoas hoje questionando qual a função da igreja, qual a importância dela. E para falar disso, eu gostaria de começar apresentando um estudo de caso, que é o estudo do apóstolo São Paulo. Aqui nós temos uma imagem de Paulo muito clássica do século XVI, e ela hoje está na coleção Sarah Campbell Bethler, que fica em Houston, no Texas. Essa imagem está completamente errada, ela tem muito anacronismo. Paulo não usava esse tipo de roupa, com uma capa vermelha, como vocês estão vendo, nem escrevia as suas epístolas sentado num birô, com uma caneta semelhante a esta aí, folhas soltas, até um abridor de cartas existe ali no meio, e uma Bíblia colocada do lado. Não, essa é uma figura errada do ponto de vista histórico. Paulo teria outra característica. Mas, quando a gente vai voltar na busca pelo Paulo histórico e as suas relações com a igreja, lembrem-se, eu vou falar sobre a importância da igreja a partir da vida do apóstolo Paulo. A primeira coisa que me chama a atenção é um Paulo muito irado. Se você em casa tiver uma Bíblia fácil aí à mão, abra comigo a Bíblia em Gálatas, na carta de Gálatas, que junto com a carta de Romanos é um dos tratados teológicos mais pesados de Paulo. Gálatas capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos que estão comigo, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Ele fala, paz seja convosco. Depois ele fala que os Gálatas estavam passando muito rapidamente do evangelho que ele pregava para um outro evangelho. E Paulo chega a colocar aqui, de maneira bem clara, que ele é apóstolo. Agora, os irmãos imaginem que eu estivesse começando a minha palestra dizendo assim, Rodrigo Silva, pregador, não da parte de homens, não por autoridade de nenhum homem. Se eu uso uma linguagem dessa, você percebe claramente que eu estou nervoso, que eu estou tendo que afirmar a minha posição contrária à de outros líderes que não estão aceitando. É assim que nós vemos a carta de Paulo. Ele colocou, sou apóstolo, não da parte de homens, não como esses tais superapóstolos. Ele fala que havia pessoas que estavam negando o evangelho que ele pregava. E por que Paulo estava tão irado assim e demonstrou a sua ira nessa carta? Quando você vê essa cronologia da vida de Paulo, chama a minha atenção que Paulo converteu no ano 34, pouco tempo depois do apedrejamento de Estevão. Mas, curiosamente, a primeira viagem missionária de Paulo vai dar, segundo a cronologia aqui, entre o ano 46 e 48, eu coloco mais ou menos no ano 49, que é quando ele escreve a primeira epístola aos Tessalonicenses. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses foi o primeiro livro canônico do Novo Testamento a ser escrito. Paulo escreveu essa carta mesmo antes dos evangelistas escreverem os seus evangelhos. Mas faça uma continha aí. Se eu acho que essa viagem aconteceu no ano 49, aqui está 46 a 48, entre a conversão de Paulo e a primeira viagem missionária dele, eu estou falando de algo em torno de 14, 15 anos de hiato. Por que Paulo demorou tanto assim para se lançar em fazer suas viagens missionárias? O que aconteceu nesses 14 anos, que nós não temos quase nada feito por Paulo, nenhuma epístola escrita por ele? Por que demorou tanto tempo assim? Somado a isso, eu quero fazer outra pergunta aos irmãos. Quantos apóstolos havia? A resposta óbvia, 12 apóstolos. Tanto é que na Nova Jerusalém há 12 portas representando os 12 apóstolos. Mas Judas traiu Jesus e depois da traição de Judas, Matias foi escolhido
como apóstolo no lugar de Judas, e assim o número voltou a ser de 12 homens. Mas eu faço a minha pergunta. Se Paulo também era apóstolo e já havia 12, será que nós estamos falando de 13 apóstolos? Note, eu repito que na Nova Jerusalém não há 13 portas com o nome dos 12 apóstolos, há 12 portas. Então a pergunta é, na 12ª porta da Nova Jerusalém, estará o nome de Paulo ou o nome de Matias? Faz sentido agora você ver por que Paulo brigava tanto pelo ministério dele? Por que ele reforçava tanto o fato dele ser um homem escolhido por Deus para ser apóstolo? Ele chega a chamar os Gálatas de insensatos. Ele fala quem os enfeitiçou, que estavam negando o apostolado dele. Paulo, na verdade, irmãos, teve que brigar pela legitimidade do apóstolo dele. Ele falou, não sou porventura livre? Não vi o Senhor? Isso está em 1 Coríntios capítulo 9, verso 1. Ele perguntou, não vi o Senhor? Porque um dos critérios para alguém ser reconhecido como apóstolo era ter visto e ouvido pessoalmente a Jesus. E esta argumentação muitas vezes era lançada contra Paulo, no sentido de que, como você pode ser um apóstolo, como João, como Pedro, como Tiago, você não viu o Senhor. E Paulo fala, como eu não vi? Ele apareceu para mim no caminho de Damasco. Você não tem frutos do apostolado, não tenho frutos. E as igrejas pelas quais eu tenho passado? A própria igreja de Corinto, que ele escreveu a carta, ele falou, vocês são o fruto do meu trabalho. Se nós lemos aqui 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1, nós vamos ver exatamente esta argumentação que Paulo faz em sua defesa. Aqui diz assim, será que não sou eu um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi o nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Agora veja bem, para Paulo ter que argumentar assim, é porque a igreja do seu tempo não estava aceitando. O clima não era fácil dentro da igreja naquele tempo. O clima não era fácil. Eu acabei de ler o texto dele aqui, né? Se eu não sou apóstolo, como é que vocês são fruto do meu trabalho? E eu imagino, diz Paulo em 2 Coríntios 11, verso 5, olha a ironia, eu imagino que em nada eu tenha sido inferior a esses tais super apóstolos, hiperlian apóstolos, como ele diz. E em Gálatas 2:11 ele fala, quando Quefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face por causa da sua atitude reprovável. No outro momento, em 1 Coríntios 9, verso 3, Paulo fala, será que eu não tenho direito, junto com Barnabé, de comer e beber? Porque os apóstolos recebiam do dízimo. Mas havia certamente pessoas que questionavam se Paulo teria direito também a receber do dízimo, uma vez que ele não poderia ser um apóstolo. Agora, imagine a igreja para quem Paulo escreveu tudo isso, a igreja de Corinto. Olha que igreja complicada. Já que Paulo fala que aqueles irmãos eram o fruto do trabalho dele, eram o selo do apostolado dele, imagina, por outro lado, o questionamento que os inimigos de Paulo podiam fazer. Vejam as características da igreja de Corinto, por quem Paulo se deu, por quem Paulo se doou. Uma igreja com divisões partidárias, dividida. Agora imagina, os irmãos que estão nos assistindo aí, imagina você que é ancião de igreja. Agora, de repente, você muda com sua família para uma igreja que tem as características da igreja de Corinto. Você dificilmente ia querer continuar sendo ancião ali. Imagine aqueles pastores que estão conosco ser distrital de uma igreja como Corinto. Eu vou descrever, de acordo com a Bíblia, os probleminhas que havia na cidade de Corinto e na igreja de Corinto. Divisões partidárias, inclusive do ponto de vista político. Problemas doutrinários. Um irmão ensinando uma coisa, outro levantava e ensinava outra. Problemas morais, incesto. Tio tem relacionamento sexual com filha, pai com filho. Membros frequentando bordéis, isso está em 1 Coríntios 6, 15 e 17. Prostituição religiosa. Embriaguez na Santa Ceia. Imaginem alguém ficar bêbado na Santa Ceia porque levou vinho alcoolizado e bebeu demais. Imagina a vergonha para os visitantes. Litígio. Havia irmão que estava processando um outro irmão num tribunal secular, talvez porque a igreja não tinha se interessado o suficiente pelo problema daqueles irmãos.
Gente, era tão terrível a situação de Corinto que eu duvido que algum pastor aqui em sã consciência gostaria de ser distrital dessa igreja. Eu duvido que algum ancião aqui gostaria de ser líder dessa igreja. Eu duvido que alguma irmã das que estão presentes aí gostariam de ser do departamento da FAM, do Ministério da Mulher, dessas igrejas. É muito complicado. Imagine você ser líder e desbravador de uma igreja onde os seus adolescentes ali têm problema de incesto, talvez com o pai, com o tio, com alguém da casa. Imagine você participando de uma Santa Ceia, onde você vê alguns irmãos bêbados porque tomaram vinho alcoolizado na Santa Ceia. Imagina você tendo que partilhar a lição da escola sabatina numa igreja, onde o irmão que está de um lado não senta perto do que está do outro, porque tem litígio entre eles. Divisões partidárias. Um irmão brigando pela direita, outro pela esquerda, um acusando o outro de demônio e tudo mais. Era desanimador. Paulo queria sumir. Quando você vai ler as passagens dele de Filipenses 1, 23 e 24, 2 Timóteo 4, versos 6 a 8, Paulo queria sumir. Aliás, eu chego a levantar uma hipótese que Paulo chegou a estar com depressão ao cuidar daquela situação toda assim, desanimadora. Eu não tenho outra palavra para descrever. Desanimadora. Nós temos, às vezes, uma visão meio, sei lá, romantizada da igreja do primeiro século, da igreja apostólica, e porque a gente sempre pensa na igreja de Éfeso, né, das 7 cartas do Apocalipse, a igreja que recebeu o Espírito Santo, e tá certo, foi a igreja que recebeu a chuva temporã, era a igreja dos apóstolos, a igreja que praticava milagres, mas nós, às vezes, vemos com um olhar meio cor-de-rosa isso aí, e começamos a acreditar que essas igrejas não tinham problemas sérios como nós temos hoje. Isso não é verdade, irmãos. Eles tinham muitos problemas, semelhantes aos de hoje. Por isso, Paulo chegou a ter, na minha opinião, depressão. Quando você vai a 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8, chama minha atenção aqui, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8, Paulo fala assim: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima de nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Por isso que eu acho que Paulo estava depressivo. Porque imagina quando você perde a esperança até da própria vida, perde o gosto de viver. E é interessante que quando Paulo usa a palavra tribulações, ele usa a palavra klipseus, que em grego significa perda, aflição, pressão interna, que leva alguém a se sentir confinado, estar totalmente perdido, totalmente destituído de medidas ou recursos, renunciar a toda esperança, estar em desespero. E se você conversar com um psicólogo aí, um psiquiatra, você vai ver que isso aí são características de alguém que está depressivo. Tanto é que tem um remédio na Europa chamado Tripsican, ou Tripsixan, que ele é um antidepressivo forte, e o nome desse remédio vem da mesma raiz da palavra klipseus, que a gente pode traduzir como deprimido. Paulo tinha, humanamente falando, muitas razões para deixar a igreja. Paulo tinha muitas razões para não querer saber de continuar na igreja. E sendo de Paulo para a realidade de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta: que razões levariam você a querer fugir da igreja, sair dela? Crises pessoais, decepção, escândalos, maus exemplos, falta de amor entre os irmãos, igreja conservadora demais, igreja liberal demais. Que razões fariam você hoje querer sair? Sabe, eu pergunto isso porque os números hoje mostram uma realidade muito séria com relação à igreja. É lógico que quando esse livro ficar pronto, eu vou apresentar outros números, estatísticas mais atualizadas, mais gerais, mas eu quero mostrar apenas alguns dados para os irmãos. Olha o que saiu nessa matéria aqui. O Brasil tem mais de 4 milhões de evangélicos não praticantes. Até um tempo atrás, umas décadas atrás, nós falávamos muito de católicos não praticantes, ou católico de IBGE. Aquela pessoa que se diz católico, mas ele não vai à igreja, ele não participa das missas, ele não comunga. A única coisa que ele faz é passar diante de uma igreja e fazer o sinal da cruz, ou se ele perde um ente querido, ele celebra a missa de 7º dia, manda celebrar a missa de 7º dia, ou na sexta-feira da paixão ele não come carne. Mas
não vai muito além disso o seu catolicismo. É o famoso católico não praticante. Só que agora está começando a aparecer um tipo de religioso, de crente, que antes não era encontrado. O evangélico não praticante. Olha que essa pesquisa aqui já deu mais de 4 milhões, mas esse número ainda está baixo. Porque, de acordo com o IBGE, vocês sabem que o último IBGE foi em 2010, nós não temos dados mais atualizados, mas eu vou apresentar o que o IBGE revelou. Em 2003, o número de evangélicos não determinados ou evangélicos não praticantes, isso é, pessoas que diziam, sou evangélico, mas não estou comprometido com igreja nenhuma, era de 0,7% da população brasileira. Mas em 2009, esse número saltou para 2,9%, o que dá quase 6 milhões de brasileiros. E em 2010, os dados mostram que esse número pulou para 4,9%, quase 5% da população brasileira, mais de 9 milhões de pessoas, se dizem religiosos não praticantes, evangélicos não praticantes. E adventistas são colocados aí no IBGE na mesma linha dos evangélicos. E como é que começou esse contexto de agora a pessoa dizer, eu sou evangélico, sou crente, mas não quero saber da igreja? Eu quero, em primeiro lugar, contar para vocês uma historinha que aconteceu na teologia católica. Nos anos 1960, François Roustan, que é esse sujeito que aparece aí, escreveu um artigo na revista Christus, que depois virou um livro intitulado Le Troisième Homme, ou O Terceiro Homem. O que ele quis dizer, esse teólogo francês, com Le Troisième Homme, ou O Terceiro Homem? Ele diz que na igreja havia 2 tipos de membros, via de regra. Havia o conservador, que estava satisfeito com o modo como a igreja católica era, lembra? E ele falou isso dentro do universo católico. E havia o progressista, que achava que a igreja deveria conversar com o Novo Mundo, com o Concílio Vaticano II, e havia uma polarização, uma briga na igreja católica entre os conservadores e os liberais. Só que aí surgiu um terceiro tipo de católico, um terceiro membro, ou terceiro homem, conforme o título que ele dá ao trabalho, e esse terceiro homem se caracteriza assim. Ele cansou da briga dos progressistas e dos conservadores, dos liberais e dos conservadores. Ele cansou dessa briga. Ele simplesmente levanta e vai embora, sem fazer muito alarde, sem nada. Ele é o terceiro homem. Bom, hoje eu posso, fazendo uma adaptação do texto de Roustan para o adventismo moderno, admitir para os irmãos que, de fato, na igreja também nós temos um terceiro sujeito. Há muitos adventistas que são conservadores, e até quanto mais conservadores, melhor para eles. Alguns acham até que a igreja deveria ser mais sisuda em várias coisas e que ela está muito liberal para eles. Até criticam a igreja por isso. Temos que voltar a algumas coisas como na época dos pioneiros. E há outro grupo mais liberal dentro da igreja, mais progressista, que acha que não, que a igreja está desatualizada demais, que a igreja tem que falar a linguagem do jovem, nós estamos perdendo os jovens, a igreja tem que ser mais compreensiva com os jovens, que há temáticas modernas que nós não estamos tratando, que o mundo está digital, a igreja ainda está muito no analógico, e assim por diante. O terceiro homem, ou terceira mulher, surge agora nesse ambiente como aquele adventista que fala assim, quer saber? Não vou querer saber disso não, eu vou embora. Está muita briga aqui para o meu gosto. E ele apostata. Ele apostata. Sai da igreja sem muito alarme. Agora, existe um quarto sujeito que eu observo hoje, ou quarto homem, se eu pegar a nomenclatura ali sugerida por Roustan. Esse quarto sujeito, o quarto homem, o quarto ser humano, se você quiser, ele está na igreja, ele não sai da igreja. Então, recapitulando, tem o liberal, tem o conservador, os 2 primeiros, tem aquele que sai do movimento, o terceiro. O quarto homem, o quarto, não é aquele que sai do movimento, ele continua, mas completamente apático. Entende? Ele já não... o terceiro viu a briga e saiu. O quarto não, ele continua apático. Por isso que eu coloquei essa imagem do Homer Simpson aí, do desenho Simpsons, porque assim é o quarto homem, ele não apostata. Todo final de semana os Simpsons vão para a igreja, mas desse jeito aí, olha. Não vê a hora daquilo tudo acabar, acham tudo um porre. Tem um livro até que, infelizmente, eu acho que não tem esse livro em português, da Runaway Church.
de Peter Hebelthwaite. Esse sobrenome dele é bem complicado mesmo. Esse The Runaway Church, traduzindo literalmente, seria a igreja fugitiva. O que ele quer dizer com a igreja fugitiva? Que eu, Rodrigo, estou dando o nome de O Quarto Homem. É aquela igreja de pessoas que continuam ali, eles não apostatam, eles estão ali porque estão acostumados a continuar, mas são apáticos. E nós temos uma grande quantidade de apáticos em nosso meio. Há uma grande igreja apática dentro da igreja adventista. Até citei embaixo aqui um trecho do livro. A igreja fugitiva não é revolucionária nem reacionária, mas também não é alguém que vira as costas. Mas é apenas alguém que não consegue deixar. Não consegue ir embora. Ou seja, esse tipo de quarto membro da igreja, ele não vai embora porque ele está acostumado ali, já gosta do ambiente, tudo e tal, até por crise de consciência, mas ele está ali, mas ele não está. A característica do quarto sujeito, do quarto homem, é justamente aquela que ele não estuda a lição da escola sabatina. Veja, ele é diferente do terceiro homem. O terceiro apostatou. Esse ele não apostatou, ele está lá, mas ele não estuda a lição da escola sabatina. Geralmente ele começa a chegar na igreja, se a escola sabatina é às 9, ele chega às 9h30, 20 para as 10, só para pegar o culto e sai, não participa de outras coisas da igreja. Se tem uma pregação famosa aí do Luiz Gonçalves ou da Darleide Alves, ele até vai assistir, acha interessante, mas os cultos regulares de domingo e quarta-feira ele já não vai. Pequeno grupo, ele dificilmente participa. E quando surge na igreja algum problema sobre Trindade, sobre Ellen White, ele não está nem aí, não, ele é apático. Ele é apático. Ele não está nem aí. E qual é a realidade da igreja hoje? Eu quero dizer para vocês que o mercado hoje descobriu uma fatia que interessa muito aos empresários. É o chamado consumidor espiritual ou consumidor cristão. Você sabe que o mercado ele vende produtos para cada setor da população, né? Um produto voltado mais para a dona de casa, um produto mais voltado para a mulher que trabalha fora de casa, um produto para os jovens, e há produtos também de consumo para essa fatia que o mercado estava ignorando, que é a fatia dos cristãos. E eles oferecem de tudo. E entre o que eles oferecem para os cristãos está também uma forma de cristianismo diferenciada, que enfatiza o envolvimento agressivo com cura sobrenatural, profecias diretas de Deus, envolvendo-se em guerra espiritual contra espíritos demoníacos e transformação social. É que hoje a globalização e a revolução digital deram vantagens competitivas a grupos religiosos independentes, organizados em redes de internet, em vez de congregações e denominações tradicionais. Então, hoje nós vamos formar uma grande congregação de pessoas, de pastores, líderes, que formam os grupos deles na internet. Juntando a isso aí para atrair esse consumidor cristão, espiritual, nós temos as megachurches e as religiões coach, né? Geralmente, a característica desses movimentos coach ou megachurches são igrejas carismáticas, mas que não recusam a membresia flutuante. O importante é a igreja estar cheia. Se o sujeito amanhã está no outro, não tem problema. Igreja cheia. E diferente do modelo clássico congregacional, ela não quer converter as pessoas a partir de um apelo para que a pessoa se converta, deixe os seus pecados e aceite a Jesus como seu salvador pessoal. Não. O critério hoje é diferente. Eu vou explicar aos irmãos o que eu quero dizer com isso. Se você voltar ao passado, qual que era a linha clássica de conversão de alguém à igreja? Geralmente, famílias inteiras se batizavam. É um fenômeno que cada vez está ficando mais raro. Vocês podem perceber, é cada vez mais raro você ver uma família inteira se batizando na igreja adventista. Hoje batiza um homem, uma mulher, no máximo um casal, mas os filhos não vão juntos com os pais. No passado era diferente. Tinha muito batismo assim, batizava o homem, a mulher e os filhos, né? Os dois filhos, a menina e o menino e os pais lá. Hoje está acabando isso. Está cada vez menor o número de famílias inteiras se convertendo. E a gente deve observar esse movimento social e fazer uma pergunta religiosa sobre ela, sobre essa realidade. Por que isso está acontecendo? No passado também, quando havia um processo de conversão, era geralmente assim. O sujeito que convertia, ele parava
de ter alguns hábitos que ele tinha. Ele não fuma mais, ele não bebe, ele não vai mais sexta-feira à noite jogar sinuca com os colegas no bar da esquina. Aí é um período de desassocialização dele, em que sentido? Os colegas de bar começam a comentar assim, você ficou sabendo, o Zé agora virou crente, por isso que ele não vem mais jogar conosco. Ah, é? O Zé não vem mais jogar? Não. E ele não bebe? Não, agora não bebe mais. Agora ele só fica igreja, 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 igreja. Aí no outro dia os colegas do bar veem o Zé passando de paletó e gravata, num sábado de manhã, com a lição da escola sabatina debaixo do braço, a Bíblia, de braço dado com a mulher dele e os meninos indo para a igreja. O Zé mudou de vida. E todo mundo comenta, nossa, até o corte do cabelo do Zé mudou, o jeito do Zé vestir mudou, ele não vem mais beber com a gente. E eles até rejeitam o Zé, até gozam da cara dele, criticam e tudo mais. Enquanto esse processo de desassocialização ocorre em relação ao ambiente no qual o Zé estava, ele agora passa por um período de reassocialização da igreja, onde agora ele começa a falar a linguagem da igreja, as piadas da igreja, os jargões da igreja, o igrejês, se eu posso chamar assim essa nomenclatura, o igrejês. Ele começa agora a ouvir as músicas da igreja, ele começa a solfejar os hinos da igreja, que é o que ele conhece. A filha dele começa a ir para o desbravador, o filho mais velho começa a namorar a filha da diretora da escola sabatina, daqui a pouco os dois casam, ele já vira agora compadre do outro irmão da igreja, porque os dois filhos se casaram, é assim que acontece. Hoje, isso não está acontecendo mais. As pessoas estão vindo à igreja quase como que sócios adentrando para um clube. E as igrejas se tornaram agora igrejas de serviço, que não querem membros, almas convertidas para Cristo, mas sim clientes conquistados por essa igreja. E aí, o que acontece? Com essa febre de cursos virtuais, de EAD, se tornou muito fácil você ter acesso a plataformas online que oferecem as melhores pregações num conforto muito maior do que simplesmente você estar na igreja de paletó e gravata. É melhor assistir em casa Luiz Gonçalves pregando, Pastor Bulhon, do que ir para a igreja correndo o risco de chegar lá e ser um sermão chato sobre mordomia feito pelo ancião da igreja que você não gosta muito. E essa geração pós-moderna, para complicar, ela está cada vez mais desacreditada de qualquer tipo de instituição. Nós queremos muito assim estilos personalizados, o individualismo ao extremo. É por isso que, somando tudo isso, diferente daquela sequência que eu falei do Zé que convertia e deixava de jogar sinuca com os amigos no bar, nós temos hoje um novo tipo de crente vindo para as igrejas, onde ele pretende ou deseja ser menos minoritário, menos sectário, menos distintivo, menos contrariado. Então, uma igreja que fala que ele vai ter que vestir de um jeito diferente às pessoas de fora, não, ele não quer saber disso. Ele quer vir para uma igreja que deixa ele continuar vestindo como vestem as pessoas de fora. Ele não quer ser minoria. Ele não quer ser sectário, tá certo? Uma igreja que não faz isso, não bebe aquilo, não usa aquilo outro, não. Ele quer ser menos distintivo. Ele não quer ser conhecido no local de emprego como Zé, o crente. Se possível, ele gostaria que eles nem soubessem que ele é adventista. E outra, ele não quer uma igreja que o contrarie. Ele tem a ideia de cliente. A ideia de cliente. E muitas igrejas acabam se tornando igrejas de serviço, não igrejas de pregação. E você sabe, se eu sou cliente do Banco Bradesco e eu estou insatisfeito com o meu gerente, com alguma coisa, eu simplesmente tiro a minha conta do Bradesco e vou colocar no Santander. Simples assim. E até ameaço o banco. Olha, se vocês não me derem a isenção do cartão de crédito, eu vou simplesmente estar cancelando o meu cartão de crédito com vocês e vou fazer um cartão de outra bandeira no outro banco. Ponto assim. E como o cliente sempre tem razão, os bancos não, senhor. E nós fizemos um estudo aqui, pelo bom relacionamento que o senhor tem com o banco e tudo mais, o meu chefe autorizou a gente dar 50% de desconto na anuidade. É assim que os bancos fazem. Só que a igreja não pode agir desse jeito. Senão ela não vai querer ter membros, ela vai querer ter clientes. Achei interessante que esses dias alguém mostrou para mim um print de um grupo de WhatsApp. Eu odeio grupos de WhatsApp, vou ser sincero. Eu devo ter uns 2 aqui que eu sou obrigado a ter, mas eu não gosto. Mas alguém me mandou, que era um autor, onde ele entrou no grupo de WhatsApp e ali estava um monte de livros piratas.
né? Que o pessoal pega o PDF e joga ali. E ele falou, gente, inclusive os meus livros lá. E ele falou assim, gente, isso aqui é um roubo, vocês não podem fazer isso, respeitem o direito autoral, respeitem a criação intelectual de um autor. Aí ele apanhou tanto nesse grupo, que as pessoas falaram assim, isso é legalismo seu, não tem nada a ver. E aí o print que ele mostrou que eu quero chamar a atenção para os irmãos. Alguns irmãos colocaram assim, esses pastores já recebem muito bem pelos dízimos que nós pagamos a eles. Nós já pagamos muito bem o salário deles para eles poderem pregar o evangelho sem precisar viver também de direito autoral de livro. O que eles fazem, eles têm que produzir de graça para a igreja, porque nós pagamos o salário deles. Eu olhei aquela mentalidade ali, eu confesso aos irmãos que eu fiquei decepcionado. Em primeiro lugar, eu não sou empregado de ninguém, eu sou um obreiro da causa de Deus. Dízimo não é algo que você paga, é algo que você devolve. Você não está pagando o salário dos pastores com seu dízimo. Você está devolvendo a Deus o que pertence a Deus. Existe uma nítida diferença aí. Você pode pagar o salário do seu empregado. Você pode pagar o salário da moça que vem fazer a faxina na sua casa. Mas no caso do pastor, não. Você está devolvendo para Deus o que pertence a Deus. Dízimo não se dá, se devolve. E embora eu reconheça que a igreja tem toda a sua precaução, no sentido que um pastor, um obreiro, deva ser full-time para a igreja, ele tem que ter 100% de dedicação para a igreja, que ele não pode ter um segundo ganho de vida. Um pastor não pode, por exemplo, ficar ganhando agora também, ele é pastor de dia na igreja e trabalha à noite revendendo carros. Não existe isso. Em outros países existem. Nos Estados Unidos você tem o pastor part-time e full-time, mas eu estou falando da realidade brasileira. Aqui na realidade brasileira, um pastor ele é tempo de dedicação exclusiva. Isso é verdade. A igreja tem um termo que a gente assina todo ano, chama-se conflito de interesses, prometendo que a gente não vai fazer nada que ocupe o meu tempo fora da obra. Porém, isso não significa que nós sejamos empregados dos irmãos para fazer o que os irmãos querem. Mas a mentalidade que muitos colocaram naquele WhatsApp ali é a mentalidade de alguém falando do banco. Eu já pago muita taxa para esse banco, não custa nada eles me isentarem do imposto da tarifa do cheque especial. Ou seja, nós, às vezes, nos comportamos não como servos de Deus na igreja de Deus, mas como membros, como clientes de um clube, cotistas que pagam todo mês a minha mensalidade e, em virtude dessa mensalidade, eu tenho os meus direitos. É a realidade que nós vemos hoje. Nós, em contrapartida, se nós temos membros que não querem ser contrariados, que não querem ser distintivos, nem sectários, nós temos, por outro lado, uma leva de membros que querem cada vez mais ser dotados de legitimidade social, ter independência religiosa, adequação ao mundo e um atendimento em seu estilo, ou seja, religião customizada. Ele quer uma música do jeito que o agrada, ele quer um culto do jeito que o agrada. Então, alguns acham que o culto é parado demais, porque não tem dança, não tem palma, não tem essa coisa. O outro já acha que, pelo contrário, está tendo ritmo demais. E o assim do Senhor vai dissolvendo nisso. Como eu sei que tem muitos irmãos nos assistindo, eu estou dando exemplos assim de anciãos, de igreja, mas tenho certeza, irmãos, que eu já dei essa palestra no Conselho de Pastores. E a mesma coisa que eu falei aqui para os irmãos, eu falo para mim mesmo e para os colegas pastores. Hoje também existe o grande risco. Se, por um lado, existe o risco do membro tratar o pastor como funcionário dele, existe também um perigo muito grande, e para os colegas que estão me ouvindo aqui, eu faço com muito carinho e humildade, do pastor virar apenas um tecnólogo em Deus e usar a Bíblia profissionalmente. E ele começar a se comportar mesmo como um funcionário da associação. Ora, funcionário, ele trabalha enquanto bate o ponto, e acabou. Mas quando você tem uma missão, é mais do que simplesmente bater um ponto. Você tem que ter uma causa divina. Aquela voz que chamou você para o ministério, que você mencionou lá quando foi fazer faculdade de teologia, durante a entrevista, que perguntaram, por que você veio fazer teologia? Você falou, Deus me chamou. A pior desgraça para um pastor é quando ele começa a usar a Bíblia profissionalmente. É a pior tragédia. Bom, aí surge o que eu chamaria de o quinto homem. Então, relembrando, o primeiro e o segundo homem são, respectivamente, o conservador e o liberal dentro da igreja. O terceiro é aquele que apostata, ele não quer saber da igreja, ele vai embora. O quarto é aquele acomodado, que ele continua dentro da igreja, mas ele já não compra mais a ideia da igreja. E o quinto sujeito é justamente o que eu chamaria de churchless Christian, ou o cristão sem igreja, ou, como diz a alcunha, o cristão desigrejado.
Nome este que os desigrejados detestam quando são aplicados eles mesmos, porque essa é uma característica interessante do quinto homem. Ele é desigrejado, mas ele não aceita ser chamado de desigrejado. E por quê? Porque a ideia que ele tem de igreja é uma ideia distorcida. Até alguns desses perguntam, será que Jesus fundou mesmo a igreja? Eu estou cansado de ver na internet muita gente colocando aí, não, Jesus não é religião, Deus não veio buscar placa, Deus veio buscar pessoas, Deus não veio buscar placa, a igreja sou eu, Jesus pregou foi o reino, religião não salva. São frases que, assim, do jeito que elas estão a esmo na internet, são frases perigosas, destituídas de embasamento bíblico. Embora eu tenha claramente em minha cabeça que Deus tem a igreja remanescente da profecia e uma igreja maior do que esta, que está espalhada em Babilônia, embora eu tenha isso de maneira muito clara, por isso que eu até falo para os irmãos, a igreja de Deus é maior do que a igreja adventista, porque ela é feita dos sinceros que estão aqui e dos sinceros que estão lá fora. Eu nunca neguei isso. Quando Apocalipse 18 se cumprir, o anjo descerá do céu e falará para a confusão religiosa da Babilônia: sai dela, povo meu. É Deus falando, povo meu, povo dele, que está em Babilônia. Então, por que eu vou agora arvorar de achar que o Espírito Santo só se manifesta na igreja adventista, que eu não posso ter a oração de um católico sincero, que eu não posso pedir um presbiteriano para orar por mim, que eu não posso acreditar que Deus está usando um batista, ou quem sabe até um não cristão, um muçulmano, por exemplo. Deixar Deus ser Deus. Há pessoas que são muito exclusivistas, e a Bíblia não pediu isso, tá certo? Mas, por outro lado, cair no extremo de achar, não, Jesus não veio buscar placa, ele veio buscar o povo. Gente, a placa tem a sua importância também. O CNPJ tem a sua importância. Será que estaria nos planos de Deus fundar um organismo chamado igreja? Há até um teólogo católico dos anos 60 também, que ele ironizava dizendo, Jesus sonhou com o reino, e quando acordou encontrou a igreja. A igreja é a frustração dos planos de Cristo, que seria o reino. E na Alemanha tem muita gente que já fazia um grito de ordem, Gott ja, Kirche nein, Deus sim, igreja não. Às vezes falavam Jesus sim, igreja não. E hoje as pessoas não querem saber da igreja. Aí eu observo dois tipos de churchless Christians dentro das nossas fileiras. Isso pode ser aplicado também a igrejas batistas, presbiterianas, Assembleia de Deus, mas eu estou aqui contextualizando dentro do organismo adventista. Relembrando para que os irmãos não se esqueçam, nós temos 5 homens, né? Homem no sentido genérico, homem e mulher. O primeiro e o segundo são aqueles liberais e conservadores que brigam, uns achando que a igreja está liberal demais, outros achando que a igreja está conservadora demais. O terceiro homem é aquele que apostata da igreja, porque ele se cansou da briga dos dois. O quarto é aquele que não sai da igreja, mas continua nela de maneira apática. E o quinto é esse que tem uma nova modalidade de igreja e quer viver essa modalidade, pregar essa modalidade, e é o que eu chamaria de igreja desigrejada. É o quinto que fala assim, não, eu não acredito mais no sistema, eu não acredito mais na igreja, a igreja sou eu, a igreja não é aquilo ali. E quais são os dois tipos de cristãos avulsos, que eu poderia chamar aqui? Isso é uma boa tradução para o churchless Christian. São cristãos avulsos. Ele quer viver o seu cristianismo de maneira avulsa. Então, entre esse grupo, você tem aqueles que são os feridos em nome de Deus. Esses geralmente tendem ao vitimismo. O que quer dizer com feridos em nome de Deus? São pessoas que estão magoadas por alguma injustiça que a igreja lhes fez. Eu mesmo sou fruto, já fui vitimado por algumas injustiças, às vezes de colegas. Eu já recebi fogo amigo de colegas de ministério. Uma vez eu vi que parecia que na obra alguns colegas eram o único exército que atirava nos seus próprios feridos. Eu já sofri discriminação por ser negro. Já sofri discriminação porque eu estudei na Bahia e não em São Paulo, porque achava que coisa do Nordeste era inferior à coisa do Sul. Quando eu vim dar aula no Sul aqui, tinha gente que questionava o fato de eu ter formado no IAN, então não escondo. Eu já fui ferido em nome de Deus. Já tive decepções, já tive traições, já tive fofocas com meu nome. Só o que eu aprendi? Por mais que eu tenha razão na minha dor, se eu tornar a minha dor o centro da minha vida,
e quiser que todo mundo gravite em torno da minha dor, eu estarei olhando a minha dor com um olhar distorcido. Aí eu vou tender ao vitimismo. O que é o vitimismo? É o inchaço do seu direito de justiça. A exacerbação do seu direito de justiça. Percebeu? Se você está com uma pessoa infartando no carro, você tem todo o direito de correr, ultrapassar o limite de velocidade, avançar o sinal vermelho e chegar na porta do hospital. Só que você não tem o direito de querer que os médicos parem agora a operação de risco que eles estão fazendo uma criança de 5 anos e larguem essa criança em cima da maca para vir atender a pessoa infartada que está com você. Aí você tendeu ao vitimismo. E se a pessoa morre na porta do hospital, não por negligência médica, mas porque os médicos estavam atendendo outra emergência, tão grave quanto, você se sente injustiçado. Porque a obrigação do mundo é parar para analisar a sua dor. Parar para atender o infartado que está no seu carro. E não é assim que a vida funciona. A minha dor não é única. Há outras dores em redor. E se eu usar a minha dor para ajudar as pessoas, é melhor do que eu ficar em autocomiseração. E mais, generalizar a minha dor também é perigoso, porque eu posso generalizar todo o grupo. É isso que eu acho curioso. 1000 pessoas te fazem o bem, você esquece. Mas uma pessoa te faz o mal, você sai da igreja e fala que não acredita mais na igreja porque aquela pessoa te fez mal. Quantos casos a gente conhece de pessoas que estavam firmes na igreja, mas aí teve um pastor que adulterou, ele decepcionou com aquele e saiu da igreja. Então, cuidado com a síndrome do vitimismo. Esses são os feridos em nome de Deus. Magoados, machucados. Não acreditam mais na igreja porque machucou-os. E, às vezes, a igreja é muito maior do que aqueles que lhe machucaram. Isso é um dado importante. A igreja é muito maior do que aqueles que lhe machucaram. Assim como a igreja de Deus é maior do que a igreja adventista, porque ela é feita dos sinceros que estão aqui, dos sinceros que estão lá fora, a igreja que existe é maior do que a igreja que te machucou. Há, por outro lado, também, no outro extremo, aqueles que eu chamaria de críticos do sistema. Esses tendem à síndrome de Messias. Eles não foram machucados assim, não, mas eles são aqueles que, quando são rejeitados, falam assim, pois assim aconteceu com os profetas, assim como rejeitaram Jeremias, assim como rejeitaram a pregação de Ezequiel, assim rejeitaram a minha pregação. Então, você nota esses dois grupos aí. E, geralmente, os que vão para a síndrome de vitimismo ou de Messias, os que são feridos em nome de Deus, ou os críticos costumazes do sistema, eles geralmente fazem as suas reuniões com outros que estão na mesma situação. Tá certo? E, aliás, curioso que não fazem isso, mas eles também têm, entre si, aqueles que não querem relação nenhuma e seguem sozinhos com suas leituras e vídeos da internet. E quais são as características daqueles que abandonam realmente a igreja nesse quinto homem? Percebeu que ele abandona de um sentido diferente do terceiro. Ele não abandona porque ele se sente um apostatado. Ele abandona porque ele não acredita mais naquilo ali e fica só na igreja virtual. Por que ele faz isso? Ele não suporta os erros e escândalos das igrejas. Ele não acredita mais no que ele chama de sistema. Os que continuam na forma tradicional, para eles, são acomodados, anestesiados, são gado. Eu já vi muita gente colocando assim na internet, eu não sou gado, você é gado, você que está suportando aí as mazelas da associação, da conferência, você é gado. Gado de manobra, eu não sou. Às vezes, quando ele tem saudade, ele visita mais de uma igreja ao mesmo tempo, sem filiar a nenhuma, tende ao sincretismo, ama shows gospel e alimenta-se de cultos e comunhões da internet, institucionaliza indivíduos, né? Se o pastor fulano falhou comigo, foi a igreja toda. E se ele ama o ciclano, que é a igreja é o ciclano. Ele não se sente afastado, é apenas um cristão avulso, ofende-se ao ser considerado apostatado ou desviado e sugere uma nova eclesiologia. A igreja sou eu, igreja não é religião. E aponta, olha gente, igreja no Novo Testamento não era isso. E de fato, realmente a igreja no Novo Testamento não era isso. Mas a igreja no Novo Testamento também não era isso. A igreja não sou eu, a igreja somos nós. É bom deixar isso bem claro. A igreja somos nós. Eu quero fazer aqui um apanhado histórico com os irmãos. Quando os apóstolos começaram a se reunir, vocês sabem que a maior parte deles falavam aramaico e hebraico. Jesus falava aramaico.
Então, quando Jesus falou com Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, provavelmente ele estava falando de Kefa e Kahal. Kefa é pedregulho, né? E Kahal seria comunidade, grupo de pessoas. Mas a igreja cristã primitiva abandonou, de certa forma, o aramaico de Jesus e começaram a escrever suas cartas, os seus documentos, como as epístolas de Paulo, em grego. Por que grego? Porque o grego era a língua franca da época. Hoje é o inglês. Hoje, se você quiser ser lido se você quiser ser lido pelo Brasil, escreva um livro em português. Se você quiser ser lido pelo mundo, escreva um livro em inglês. Todo mundo, se você vai para a China, até o cachorro na rua lá tinha inglês para você. Todo mundo sabe inglês, né? Na época do apóstolo Paulo, a língua universal era o grego. Então, todo mundo escrevia em grego, falava em grego, usava as categorias gregas para se expressar. E quando os apóstolos sentaram para escolher um nome para traduzir Kahal, comunidade, assembleia, povo de Deus reunido, eles tinham no mundo grego várias palavras que eles podiam usar. Eles podiam usar a palavra Deipnon, eles podiam, que é uma refeição comunitária, religiosa. Eles podiam usar a palavra Symposium, que também é uma reunião pequena para adoração, para culto. Eles podiam usar a palavra koinonia. E, de fato, algumas dessas palavras aparecem. Koinonia aparece nos textos de João. Porém, de todas as palavras que eles tinham em grego para dar nome ao movimento cristão, eles escolheram a palavra eclesia. E eu tenho que, como estudioso da Bíblia, entender qual o sentido grego da palavra eclesia e, a partir disso, perguntar por que os apóstolos, orientados pelo Espírito Santo, escolheram a palavra eclesia, igreja, para denominar o seu grupo e não as outras que eles tinham à disposição ali no mundo grego. Eclesia vem do grego ek kalel, chamado para fora, e significava, em primeiro lugar, uma reunião oficial com data e hora para começar e acabar, liturgia ou protocolo, ou seja, uma reunião organizada. E quando eles queriam se referir a alguns encontros assim mais comuns, que a gente chamaria hoje de pequeno grupo, eles falam, nos reunimos para partir o pão, etc. e tudo, mas quando vão falar da comunidade maior, é a igreja. Então, se igreja significa reunião convocada, com protocolo, horário para começar, hora para terminar, ritual e unificação, porque era a igreja que mantinha o povo grego junto, porque o ritual era o mesmo em todos os lugares, com apenas uma adaptação aqui e acolá. Então, se os apóstolos escolheram este nome para denominar o movimento cristão, igreja, eles também queriam dizer isso, que a igreja era um grupo de pessoas reunido com protocolo, hora para começar, hora para terminar, ritual, uniformidade, não unanimidade. Uniformidade significa assim, mais ou menos semelhantes, para dar uma ideia de união. E era um termo coletivo. Igreja não é termo individual. Então, quando alguém diz a igreja sou eu, ele está falando uma coisa tão sem sentido quanto se eu disser a colmeia é a abelha. Não. A colmeia não é a abelha. A colmeia é um conjunto de abelhas, uma coleção de abelhas. A abelha sozinha não é colmeia. Crente sozinho não é igreja. E por que eles não tinham capelas no Novo Testamento, então, Rodrigo? As reuniões eram nas casas. Bom, simples. Por que eles não tinham capela? Porque naquela época era proibido a igreja cristã ter capelas. Ela era uma religião ilícita. Somente após o edito de Milão, que você vai ter Constantino dando liberdade para o cristianismo e os cristãos podendo construir os seus locais de reunião. Mas fora isso, eles não podiam. Então, reunião em casas mesmo. Mas essa reunião, ela tinha um protocolo. Como, aliás, você vê que no Antigo Testamento tinha protocolo. Olha que eu aprendo no Antigo Testamento, que a igreja deles, a Kahal, era justamente o que acontecia no santuário. Não havia expiação solitária. Deus não permitiu que cada judeu, no período patriarcal sim, mas na época que eles estavam na terra, Deus não permitiu que cada judeu comprasse a sua ovelhinha e sacrificasse a sua casa. Não, todos tinham que ir juntos até Siló e depois até Jerusalém para o sacrifício. Havia uma cartilha, não podia ser qualquer
cordeiro, uma vestimenta. Deus estaria ali. E Deus não contradiz. Precisava de um sacerdote. E é essa palavra carralo que no Novo Testamento eles vão traduzir por igreja. Ou seja, uma reunião que precisa de um condutor, uma liturgia, hora para acabar, hora para terminar, um protocolo. Então, isto posto, eu posso dizer que igreja na Bíblia, só um minutinho aqui, pronto. Igreja na Bíblia não é pequeno grupo. Rodrigo, você está indo contra o pequeno grupo? Não. Eu só quero colocar o pequeno grupo no lugar dele. O pequeno grupo é um departamento da igreja, mas não é a igreja. Perceberam? É como se eu dissesse assim, todo animal que mama, eu vou colocar assim, toda árvore que dá fruto é árvore frutífera. Mas nem toda planta que dá, mas nem todo fruto é árvore. Percebeu? O fruto não é árvore, a árvore é o fruto. Então entenda que o pequeno grupo é apenas um fruto da macieira, mas ele não é a macieira. A macieira só tem sentido no seu conjunto. Então o pequeno grupo não é igreja. Duplas missionárias não são igreja. Assistência social não é igreja. O que é igreja? A igreja é o povo de Deus reunido em liturgia, adorando ao Senhor de maneira não exata, tal qual, mas mais ou menos uniforme, dando a ideia de linguagem universal. Isso que é a igreja à luz do Novo Testamento. Por isso que a Igreja Adventista tem em todo o mundo a mesma lição da escola sabatina, mais ou menos o mesmo formato, culta no sábado de manhã. Então, nenhum pastor tem a liberdade, por mais que ele tenha argumento religioso ou teológico, de falar, gente, esse ano nós não vamos comprar a lição de escola sabatina, não. Eu quero estudar com os irmãos aqui as profecias de Daniel. Nenhum pastor tem essa autonomia. Porque é a lição da escola sabatina que dá a uniformidade, a igualdade do povo de Deus ao redor do mundo. Aliás, eu usei até a palavra no sentido errado aqui. Dá a união, não necessariamente a uniformidade, que em alguns lugares o culto pode começar às 9 horas, no outro 9h30. Em Israel começa às 10 horas da manhã e vai até 2 horas da tarde, quase. Varia de lugar para lugar, de ambiente para ambiente. Mas você pode entrar em qualquer igreja adventista ao redor do mundo. Olha, eu já vi igreja adventista na Turquia, já vi igreja adventista no Sudão, já vi igreja adventista em Galápagos, em todo lugar do mundo. Em Israel, na Jordânia, no Egito. E eu sinto como se eu estivesse numa igreja do Brasil. Porque algumas coisas são iguais, nós temos uma unidade. Então, nenhum pastor tem o direito de falar assim, irmãos, eu não gostei da lição desse trimestre, vamos estudar aqui Jó. Não pode fazer isso. Nenhum pastor, ou membro, ou ancião, tem autoridade de falar assim, olha, ao invés de fazer o culto sábado de manhã, vamos começar a fazer o culto agora só sábado à noite, sexta-feira à noite, sábado não tem culto. Não tem essa autorização. Porque o princípio do Novo Testamento é a igreja tem um padrão litúrgico que dá união a todas as igrejas. União a todas as igrejas. Tá bom? Nós não temos esse direito. E é a partir dessa união sistemática, organizada, com linguagem comum, é a partir dessa união que você possibilita a criação de extensões e desdobramentos e departamentos, como, por exemplo, ação missionária, pequeno grupo. Por isso que eu falei, a árvore tem a macieira, mas a macieira não é. A árvore tem a maçã, mas a maçã não é árvore. Então, eu espero ter deixado claro essa comparação que eu fiz aqui. O pequeno grupo é uma maçã, mas não é a árvore. A árvore é maior do que a maçã. A escola sabatina é uma maçã. A árvore é maior. Então, entendamos o que é a igreja. E quanto aos pecados dela, Rodrigo, eu não quero saber, porque a gente vai para lá, é tanta decepção, tanta coisa. Eu quero pegar com os irmãos aqui para terminar o exemplo de Daniel. Responda para mim, meu irmão. Você está decepcionado com a igreja? Você está na lista daqueles que eu falei no início lá, que se decepcionaram com a igreja? Você está como Paulo, querendo sumir, entregar seu cargo de ancião, não mexer mais com isso, está cansado, mais de 20 anos mexendo com o desbravador, e ninguém apoia, está decepcionado com a forma como você acha que os dízimos estão sendo gastos? Bom, Paulo tinha motivos maiores do que os seus para desistir das igrejas, especialmente de Corinto. Mas Paulo não desistiu.
Pegue o exemplo de Paulo. Paulo recebeu o fogo amigo dos colegas ali, Pedro, a igreja, 14 anos que ele demora para fazer sua viagem missionária, 14 anos no ostracismo, porque a igreja não dava espaço para Paulo pregar. Como recém-batizado, Paulo podia ter chutado o pau da barraca e não queria saber mais de igreja, mas ele continuou, porque ele lembrava da experiência que ele teve no caminho de Damasco. Por isso que ele não desistiu de Corinto, apesar de ser uma igreja patética do ponto de vista social. Vamos agora à história de Daniel. Quando Daniel estava em Jerusalém, que era a igreja do Antigo Testamento, né, vendo o templo, a organização, Daniel viu muita apostasia. Daniel deve ter visto coisas que faziam embrulhar o estômago. E por que Deus mandou Nabucodonosor contra Jerusalém? Por causa dos pecados que Jerusalém cometia. Eu pergunto a você que está me assistindo, Daniel também estava em apostasia como os outros de Jerusalém? Não, Daniel não estava. Porém, mesmo não estando em apostasia, isto não impediu que Daniel também sofresse as consequências do povo de Deus. Ele foi levado para a Babilônia. Nabucodonosor não veio destruir Jerusalém por causa de Daniel. Ele veio por causa dos que não agiam como Daniel. Mesmo assim, o Espírito Santo permitiu que Daniel fosse levado cativo. E Daniel não apartou-se do povo de Deus, nem na hora de sofrer castigo junto com eles. E quando ele vai orar, no capítulo 9, ele fala, Senhor, nós temos pecado contra ti. Perdoa o nosso pecado. Então você que está vendo sempre as críticas da igreja, não estou falando para você ver a realidade com óculos cor-de-rosa e fingir que os problemas não existem. Não é isso. Eu admiti para vocês aqui alguns problemas sérios. Eu não fui politicamente correto quando eu falei que eu já fui vítima de racismo dentro da igreja. Não estou pedindo para você ser alienado. Mas eu estou pedindo para você lembrar de Daniel, que também não era alienado e teve a coragem de orar, Senhor, perdoa o nosso pecado. De acordo com o livro de Ezequiel, o selo de Deus será colocado sobre a fronte daqueles que clamam e gemem pelos pecados de Israel. Você clama e geme pelos pecados da igreja, você tem coragem de, na sua oração, falar dos pecados da igreja na primeira pessoa do plural? Senhor, nós temos pecado contra ti, nós, a igreja adventista, temos tardado em pregar? Ou você só vai para a internet e começa a criticar isso aqui, aquilo ali, aquilo outro? Sempre jogando na terceira pessoa do plural. Quando você declara eu sou a igreja, você acaba proclamando uma independência do coletivo e pode cair na arrogância espiritual, achar que está acima da média, comportar-se como o rico que não quer misturar com os pobres. A igreja não é isso aqui, mas a igreja também não é isso aqui não. A igreja não é a pessoa na internet assistindo a Novo Tempo. A Novo Tempo não foi criada, você sabe que a Novo Tempo é mantida pelos dízimos e pelas ofertas dos anjos da esperança. Mas a Novo Tempo não foi criada para alimentar a adventista no sábado de manhã em casa. A Novo Tempo foi criada para pregar o evangelho. Ô Rodrigo, mas tudo bem, você não pode ser tão rude, não. Tem muito irmãozinho de idade que ele não consegue ir para a igreja, e por isso que ele fica em casa assistindo no celular dele ali. Irmão, primeira coisa, regras são regras. Exceções não são regras. Em primeiro lugar, eu me preocupo se esse irmão está em casa sem poder ir para a igreja, porque talvez não tenha mais família, mas de repente é um irmão que por muitos anos foi o braço direito daquela igreja ali, o primeiro ancião, celebrando culto, celebrando Santa Ceia, se desgastando no trabalho missionário, e muitos que hoje encontram uma igreja pronta, é graças àquele irmão que amassou o primeiro barro. Será que não tem um irmão da igreja com capacidade de pegar o carro e levar aquele irmão até a igreja e revezar entre os irmãos ali, cada sábado um pega? Mas ainda que exista alguém que está entrevado na cama, não tem como ir, repito, exceções não são regras. Exceções devem ser tratadas como exceções. Eu estou com minha família lá no Paquistão, não tem igreja adventista lá, é lógico que eu vou reunir diante do computador, que é o que eu tenho. Mas não é a minha realidade, é a sua. Aqui vivemos numa cidade onde eu moro num bairro perto do NASP, que a cada 500 metros que eu vou, aqui tem uma igreja em volta. Não há desculpas para eu ficar dia de sábado em casa assistindo na mira da verdade. Tá bem? Bom, e por fim, a carta aos Hebreus nos adverte. Consideremo-nos uns aos outros para incentivar ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Já havia esse problema naquele tempo.
mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Hebreus 10, 24, 25. Há pecados com os quais não devemos associar. Paulo fala disso. Mas também é verdade que Jesus não mandou que aquele que se considere trigo viva separado daquele que supostamente é um joio. Na parábola do joio e o trigo, a obrigação do trigo é crescer em meio ao joio. Então, se você sai da igreja porque ela tem problema demais, tem joio demais, você está sendo um trigo que está querendo crescer fora da colheita de Deus. Tá bem? E para terminar, será que eu preciso estar na igreja para ir para o céu? Eu respondo essa pergunta com outra pergunta. É possível atravessar o Oceano Atlântico num barco a remo? Claro que é. Amir Klink fez isso em 1984. Ele atravessou todo o Oceano Atlântico num barco a remo, numa viagem de 100 dias e 7.000 quilômetros de duração. Realmente, é possível atravessar o Oceano Atlântico num barco a remo. Mas para mim é mais seguro fazê-lo a bordo de um transatlântico ou de um Boeing. É possível ir para o céu fora da igreja? Sim. Mas é muito mais fácil dentro dela. Que Deus abençoe cada um de vocês e eu espero que as coisas que eu levantei aqui possam reproduzir comentários, reflexões, nesse período em que teremos o grande desafio de tirar as pessoas agora do Zoom, das lives, e voltar a colocar as pessoas na igreja de verdade, com cheiro de gente, com cheiro de membro, com cheiro de ovelha. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rodrigo Silva. Muito oportuna fala. A gente vai louvando ao Deus eterno por cada milagre. A gente vai acompanhando aqui o chat, vendo a reação positiva dos amados irmãos. Temos aqui algumas perguntas e, com base naquilo que foi programado, elas estariam sendo feitas a fim de que o senhor buscasse responder. Então, aqui é um pequeno na mira da verdade. Então, está pronto aí para responder? Olha, igual o Leandro não, mas vamos tentar, viu? Vamos lá. Aqui, para aquecer, a expressão a expressão igreja somos nós está colocada de forma errada ou seria somos nós a igreja? Por favor, me ajude a esclarecer. Bom, eu não vejo diferença aí. A ordem dos tratores não altera o produto, né? Principalmente se eu levar em consideração que no grego do Novo Testamento não tinha essa obrigatoriedade que nós temos em português de colocar assim, Maria foi à casa. É a terminação da palavra que mostra. Eu posso escrever em grego Maria foi à casa de 8 modos diferentes, todo com o sentido de Maria foi à casa. Então, eu posso dizer que nós somos a igreja somos nós, tá certo? O que é errado é dizer a igreja sou eu. A igreja não sou eu. Eu sou um membro da igreja. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Não sou eu a igreja. Essa totalização, a igreja sou eu, ela é antibíblica, ela não é teológica e ela está sendo repetida como mantra por muita gente por aí. E sem querer ser panfletário ou arrogante ou desmerecer a posição de ninguém, mas eu, Rodrigo, particularmente, não vejo base bíblica para esse mantra que a igreja sou eu. A igreja somos nós. E por detrás dessa fala da igreja sou eu vejo muito forte esse narcisismo espiritual, onde alguns acham que ele é bom demais para estar na igreja. Ele é bom demais para estar na igreja. A igreja está tão corrompida que eu sou bom demais para estar nela. Eu sou trigo, eu não posso estar no meio do joio. É um trigo que, diferente da parábola de Jesus, quer crescer separado do joio, né? Não é assim que está na parábola. Ok, obrigado. Lá vai mais uma. Se eclésia não é indivíduo, é coletividade, a igreja é um corpo. Cada pessoa é apenas um membro desse corpo. Se o corpo de Cristo é algo maior, então a igreja local seria a igreja ou também parte do corpo de Cristo? Aí complementa a fala, isso vem do Distrito Lobato, e a metáfora de Paulo de chamar o crente como o templo do Espírito Santo, santuário. Boa pergunta. São duas perguntas aí, na verdade, né? Todas duas muito bem colocadas. Eu não sei quem as formulou, mas duas perguntas muito próprias, muito bem colocadas. Vamos à primeira. De fato, a igreja local também tem que entender que ela é parte do corpo de Cristo, que é maior do que a igreja local. Está perfeitamente correto. A igreja local também é uma expressão local da igreja maior.
Por isso que a igreja local também não tem direito de ser independente demais a ponto de falar assim, não, nós queremos fazer diferente, de assado, assim, assado. É lógico que isso não significa que as igrejas devam ser cópia xerografada uma da outra. Há situações que variam de lugar para lugar. Por exemplo, eu estou vendo aqui que o pastor Stanley Arco entrou, ele já está de gravata, né? Todos nós aqui estamos sem gravata. Mas olha que interessante, eu fui participar de uma live aqui, pastor Stanley, e acho que ele trabalhou nos países hispanos, ele vai saber disso que eu estou falando. Eu fui participar de uma live esses dias com a Universidade do Peru. E eu confesso que quando começaram todas as fotos aparecendo, eu era o único sem gravata. Você entendeu? Eu era o único sem gravata. Não, tinha mais um outro lá. Então, você vê, então a gente pode adaptar. Se eu estivesse lá na Bolívia, estaria todo mundo de gravata, talvez. Se você vai para Israel, até na igreja, às vezes o pessoal não usa gravata para ir para a igreja. Então, e esses tipos de coisa, a igreja tem a liberdade para administrar. Você está entendendo? A igreja pode fazer uma administração ali e tudo mais e tal. Por exemplo, o IAN, na época que eu estudava lá, tinha o critério que eles não aceitavam playback. Por quê? Para dar condição que todo mundo pudesse tocar. Tinha tanto instrumentista na igreja, para que playback? Então, ali foi uma norma que o IAN teve. Só que não significa que a igreja que estava em Cruz das Almas também tinha que proibir o playback. A igreja de Cruz das Almas não tinha todo o aparelhar, toda a orquestra dali. Uma vez aqui no NASP colocaram um voto que não poderia ter mais solo na igreja. Só músicas de grupo. Por quê? Porque é uma igreja com 2.600 membros para dar oportunidade para mais pessoas participarem. Não significa que essa norma do NASP tem que aplicar para a igreja de Engenheiro Coelho. Vocês perceberam? Então, alguma liberdade pode ter. Mas não uma liberdade que a igreja agora, de maneira autônoma, fala, não, nós vamos querer segurar o dízimo aqui para nós, não vamos mandar para a associação, não. Segundo o manual da igreja, não pode ser ordenado ao ministério pessoa desse jeito. Mas nós vamos ordenar aqui alguém separado. Não, ela não tem esse direito. Então, a minha resposta tácita a essa pergunta é, a igreja local também ela é uma extensão do corpo de Cristo que é maior. Tá certo? Agora, a metáfora usada por Paulo com relação aos membros como templo, foi muito oportuno também essa pergunta, que eu quero tratar disso nesse livro também. A gente não pode tomar templo e igreja como um sinônimo perfeito. Tá bem? Por que eu não posso tomar a igreja templo como sinônimo perfeito? Porque, senão, no Novo Testamento eu não teria igreja, porque eles não tinham templo. Então, vamos colocar uma situação aqui. Eu tenho um grupo de irmãos adventistas que se converteu e está num país onde o evangelho é proibido, lá na janela 1040. Eu vou reunir aqueles irmãos ali para fazer um culto em casa, porque ele não pode ter igreja lá. Então, aquilo ali não é igreja? É claro que é. Eles não têm o templo. Mas em que sentido, então, que eles podem ser uma igreja, Rodrigo, e o pequeno grupo não é igreja? É porque quando eu os reunir em culto ali, eu tenho que seguir o protocolo da Igreja Universal. Eu vou reunir aqueles irmãos no culto ali, vou estudar a lição da Escola Sabatina. Nós vamos fazer um pequeno culto, uma pequena meditação. Eu estou seguindo algo que a igreja... Então, eu estou fazendo parte de uma Igreja Universal. É lógico que dirigir a lição da Escola Sabatina e fazer um sermão para 6 pessoas dentro de uma casa é diferente de estar na Igreja do Central de Salvador. Mas, ainda assim, é uma extensão. É diferente de eu querer fazer do jeito que eu quiser. Esse é o ponto. Tá certo? Então, a igreja pode estar dentro de uma igreja, dentro de um templo ou fora de um templo. Mas ela tem que ter características de igreja reunida. E a característica básica unindo a primeira pergunta com a segunda, é saber que eu não sou todo. Eu sou parte de um organismo universal, maior do que a minha vontade, maior do que o meu gosto, maior do que a minha cultura, maior do que o meu achismo. Eu sou parte de. Esse é o sentido de igreja. Saber que eu faço parte de. Perfeito, obrigado. Mais uma outra pergunta. Vem dizendo assim, de Marta de São João. Só um exemplo que eu queria dar, perdão aqui. É que agora me veio esse exemplo aqui, eu senti no coração de dá-lo. Eu não sei se os irmãos sabem essa história, mas quando o adventismo começou a ser reativado na Albânia, e nós hoje temos até pastores albaneses que fizeram parte do trabalho do pastor Oliveiros lá, tinha uma mulher na Albânia que ela era adventista. Ela não tinha uma igreja para ir. E durante mais de 40 anos, essa mulher guardou o dízimo dela
Olha que interessante, ela guardou o dízimo dela, porque essa história ela é conhecida como Conferência Geral, porque ela sabia o seguinte: eu não posso ir para a minha igreja adventista. O país proibia ter religião. Ela falou: eu não tenho nem como mandar esse dízimo para a igreja. Mas como esse dízimo pertence ao Senhor, ela, mês após mês, durante 40 anos, ela guardou o dízimo dela. Veja bem, essa irmã entendeu o sentido de igreja. Ela sabia que mesmo num país isolado, ela fazia parte de um grupo muito maior do que ela ali naquele país. Ah, já que eu não tenho igreja aqui, eu vou pegar meu dízimo e vou guardar do jeito que eu quiser. Durante 40 anos, ela guardou o dízimo dela. E Deus honrou a fé dessa mulher, que hoje nós temos uma igreja na Albânia. Só esse exemplo aqui eu acho que cai bem para responder essa questão. Muito bom. A pergunta segue a seguinte. O senhor abordou alguns fatores que influenciavam ou influenciam a mudança no modelo cristão. Aí a pessoa que faz a pergunta mira no líder e o seu papel. Se alguns líderes estiverem comprometidos com uma visão secularizada, isso pode prover agravos à igreja local? Claro que sim. Mas claro que sim, eu não vou tapar o sol com a peneira. Claro que sim. Agora, só que eu digo para essa irmã que aí de nós que somos líderes da igreja, porque Deus vai cobrar duplamente de nós. Não pense em vocês que é um privilégio ter feito teologia, não, que junto com o privilégio tem a responsabilidade. É lógico que se o motorista do ônibus cochilar, você está entendendo? Ele mata os 48 que estão atrás dele. É uma responsabilidade muito grande. Mas eu digo uma coisa, deixa os líderes com Deus. Porque se eu negligenciar aquilo que Deus me deu, Deus vai cobrar com juros e correção monetária. O que eu não posso é querer ser Deus no lugar de Deus. Haverá momentos em que o profeta tem que colocar a mão no dedo colocar o dedo no nariz do rei e falar: rei, você está em apostasia. Mas para eu assumir essa postura, eu tenho que estar muito certo de que eu estou cheio do Espírito Santo, tanto quanto o profeta. Senão é igual Jesus falando lá com os discípulos: se vocês não estão cheios do Espírito Santo, não vai meter a besta querendo expulsar o demônio não, que vai sapatear em cima de vocês. Então, tem muita gente que diz: mas os profetas desceram o malho. Tá, mas o profeta era inspirado por Deus e foi o Espírito Santo que tomou o profeta. Você está também tão inspirado quanto ele ali? Você está tomado pelo mesmo poder? Se você estiver tão tomado pelo poder a ponto que o demônio cai quando você ergue a mão sobre ele, aí tudo bem. Agora, quando você é apenas um chato dando sua opinião, você não é profeta chamando a atenção de um rei que está em apostasia. Você é apenas o diabo querendo denunciar o pecado, acusar o pecado de todo mundo. Tá bem? Então, se você não pode fazer nada, eleja as suas batalhas. Se eu for brigar, discutir com os meus superiores, com todo mundo, por causa de qualquer detalhe aqui, o dia que eu precisar ter uma voz mais séria, a igreja não vai me ouvir, porque o Rodrigo é um chato, toda hora ele está reclamando por causa de uma coisa. Então, vamos eleger nossas batalhas. E vamos deixar que Deus faça o trabalho dele de repreender. Quando Deus quiser levantar um profeta para ele repreender o líder, Deus vai fazer isso. Se Deus mandar um anjo, Deus vai mandar. Se ele escolher você, tenha certeza que ele escolheu. Mas antes de preocupar no líder, preocupe primeiro com sua própria vida. E uma coisa interessante que eu vejo em todos os profetas, quando Deus os mandava repreender o rei, eles não iam felizes: não, se eu estou aqui, vou lá. Não, todos eles temiam. Isaías, a primeira sensação de Isaías falou: Senhor, eu sou um homem pecador, moro no meio de um povo pecador e ouvi o Senhor dos Exércitos, tem misericórdia de mim. Jeremias falou: Senhor, eu sou uma criança. A Ellen White temeu, a Ellen White não ficou doente, que ela não queria ser mandada. Mas alguns irmãos são interessantes, né? Eles não têm esse temor de ir, não, eles querem ir e vão falando. Então, cuidado, viu? Cuidado, porque Deus vai cobrar do líder, mas vai cobrar também daquele que não é líder. Pastor, a última pergunta, se me permite. O senhor mencionou desse período de preparo do apóstolo Paulo, da resistência em que a própria igreja teve em recebê-lo e ele lutou para fazer valer o seu apostolado. A gente vai entendendo que quando Paulo ia plantar a igreja em diversos lugares, ele sofria algumas lutas, perseguições, foi apedrejado, mas ele avançou. O senhor que conhece um pouco mais do mundo do que a maioria das pessoas que têm participado conosco, também deve ter ciência de ambientes em que a igreja ela é perseguida, mas ainda assim a membresia sai para o campo de batalha, anunciando as grandezas de Deus. Uhum. Aqui no Brasil e no mundo, houve esse processo de distanciamento social, do isolamento, os templos tiveram os cultos suspensos, e agora avança no processo de reabertura das igrejas, seguindo a cautela, as orientações dos órgãos de saúde. Qual a sua visão diante de uma pandemia como esta?
a igreja, ela se faz coerente em abrir as portas para pregar salvação, ou ela seria mais coerente mantendo-se fechada e pregando via internet? Bom, eu não posso responder isso em nome da igreja, né? Nem o pastor Ayrton pode responder em nome da igreja, porque é uma comissão que avaliaria esse tipo de situação junto à divisão sul-americana e consultando os presidentes de campo, de uniões e tudo mais. Seria temerário de minha parte querer dar uma resposta do que a igreja é ou não é. A segunda razão que me deixaria um pouco desconfortável para responder isso do ponto de vista acadêmico é porque eu não sou médico imunologista. Então, eu não sei até que ponto, se os próprios especialistas, às vezes, se degladiam aí, às vezes você ouve um médico lá que o camarada é doutor em imunologia, o cara é saca para danar, é professor da USP, tem doutorado em Yale, e ele fala o seguinte, não, o ideal é o isolamento vertical. Pá! Aí você ouve aquele médico. Daqui a pouquinho vem um outro médico lá com doutorado, fala, não, o ideal é o isolamento horizontal. Um é vertical, o outro é horizontal. Aí uns falam que a cloroquina vai salvar, o outro fala que a cloroquina é perigosa. Eles mesmos não entram. E como a minha área é arqueologia, eu não vou correr o risco aqui de legislar a esse respeito. O que eu acho que a igreja tem que fazer, e na verdade já está fazendo, não estou querendo ser politicamente correto, não, a igreja está fazendo é cautela. A igreja está tomando cautelas, está consultando. Parece que já tem algumas igrejas que estão abrindo, não sei aí na Bahia a realidade, mas no Sul já tem uma outra que está abrindo, mas está abrindo com um certo distanciamento. E a igreja está também assim respeitando a situação local. Até onde eu saiba, não está vindo uma ordem da divisão, não, fecha essa igreja aí, não, ou abra a igreja. A divisão está reconhecendo que cada campo tem uma realidade diferente. Por exemplo, se você pegar a cidade de Sobral, esses dias eu vi aí, estava com mais de 400 pessoas ou 500 pessoas infectadas. Isso para o universo de uma cidade pequena é muito maior do que comparado a Porto Alegre, proporcionalmente falando. Então, não vou aplicar as mesmas regras. Agora, a minha preocupação, pastor Anderson, não é nem o agora, como é que a igreja age agora, é o depois. Eu confesso para os irmãos. Eu tenho a impressão, e repito que eu não quero responder em nome da igreja, porque eu não tenho essa autonomia. Agora é o Rodrigo falando do Rodrigo. Eu tenho a impressão que vai haver uma pressão muito grande para que a igreja virtual continue após a pandemia. E com todo respeito, eu sou contra. Tá certo? Eu sou contra. Eu assisto um programa na Discovery chamado Survivor, que é aquele programa que o camarada vai e é deixado durante 3, 4 dias no meio da floresta para se virar ali e tudo mais, e sobrevive com a câmera. Vocês já viram esse tipo de programa. E naquela situação ali, às vezes o camarada ele faz uma cabana para ele de folhas de bananeira, para protegê-lo do frio e do vento. E ele dorme naquela folha de bananeira ali, que é a casinha ali. No outro dia, essa casa foi boa, que ela me abrigou. Não acho errado ele fazer aquela casa de folha de bananeira. Agora, depois que o programa acabar, que ele voltar para a civilização, ele continuar fazendo uma casinha de folha de bananeira no quintal e dormindo lá de fora do quarto dele, esse cara está doente. Então, da mesma maneira, é o seguinte, a igreja hoje fez uma folha de bananeira para atender os irmãos, os cultos online e tudo mais. Agora, acabou a pandemia, o pessoal querer continuar morando em folha de bananeira, eu acho temerário, sabe? Eu dou aula em EAD, eu dou educação à distância, eu prego à distância, porque o evangelismo é à distância, Novo Tempo é isso aí. Eu acho que eu posso até fazer evangelismo à distância. Eu posso até mandar uma pregação à distância, mas culto, adoração, eu ainda quero sentir cheiro de ovelha, cheiro de irmão. Mesmo que o irmão tiver com perfume vencido, eu quero sentir o cheiro do meu irmão, sabe? Eu quero cantar junto com o meu irmão. Porque se casamento não pode ser feito online, nem virtual, namoro não pode ser virtual, se casamento não pode ser virtual, namoro não pode ser virtual, jogo de futebol não pode ser virtual, por que o culto tem que ser virtual? Se é para ser tudo virtual, vamos acabar agora então aí com o futebol, vamos fazer agora tudo virtual. Os jogadores só ficar jogando cada um com um quadrinho aí, vão vender os estádios e ganhar dinheiro, né? Vamos fazer tudo virtual agora. Os namorados aí agora vão namorar só virtualmente, sem contato físico, né? Casal, a mesma coisa. Então, não é por aí. Então, irmãos, eu, Rodrigo, não sou favor. Quanto à igreja virtual, eu estou atendendo-a por essa situação. Mas eu espero que ela não continue assim que a pandemia acabar.
Amigo, nosso coração transborda de alegria pela sua disposição de somar forças conosco, de se deixar usar por Deus, trazendo a mensagem tão profunda, tão especial, aqui alinhando a visão, corrigindo alguns equívocos, que Deus continue te usando com grande poder e com muita sabedoria. Aos nossos amados, permaneça, porque tem coisa boa que virá aí adiante. Pastor Rodrigo, o senhor finaliza com uma oração essa sua parte, por favor? Com certeza. Oremos então. Querido Senhor, amado Pai, em nome de Jesus eu te agradeço muito, Deus, por essa oportunidade que eu tenho aqui de estar com os irmãos da Bahia e talvez outros de outros campos que eventualmente estejam assistindo essa live. Abençoa também, Senhor, os demais palestrantes, o pastor Stanley, depois o pastor Rafael também, ser com a administração do campo, com os pastores distritais, com todos os departamentais, com os oficiais de igreja, as irmãs, os irmãos, e que nós possamos em breve, Senhor, como igreja, receber Jesus nas nuvens do céu com poder e grande glória. Dá-nos a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, viu? Muito obrigado por tudo. Meu amigo, muito obrigado. Viu? Glória a Deus. Pela expectativa aí, Rodrigo. Muita gente querendo que você volte em outro momento aqui à Associação Bahia. E fica a nossa gratidão e a certeza de que Deus te usou mais uma vez de forma tão especial. Amém. Se tiver pão delícia,